Dragzinhas, drag lovers, como vocês estão, meus amores? Tudo bem com vocês? Titia vai ser muito, muito, muito. Olha esse penteado dela, uma coisa assim. Me duchei e já estou lista. Sim ou não? Sim ou não, carinho? Uma coisa na Europa delas, né? Hoje, como você deve ter visto aí no subtítulo desse e-mail, ou no desse e-mail, gente, onde está minha cabeça? Como você deve ter visto aí no subtítulo desse vídeo, ou na thumbnail, que você clicou para entrar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre hormonização transexualizadora, ou castração química, ou MTF, ou hormonização para travesti, transexual, enfim, como você queira chamar isso. O primeiro passo, né, o primeiro disclaimer que eu já quero fazer aqui antes de começar a falar sobre hormonização é que eu não sei se esse conteúdo é permitido aqui nessa plataforma. Então, eu confesso que eu estou sendo muito ousada de publicar um conteúdo como esse, até mesmo porque eu não sei se a plataforma vai banir, vai restringir, vai colocar, classificar como mais 18, ou seja lá o que for, né? Eu, pelo menos, nunca vi um conteúdo como esse aqui na plataforma. E essa semana eu tenho uma amiga que iniciou o processo dela de transição agora, no final de 2024. Eu já conheço ela há pelo menos uns 4 ou 5, pelo menos uns 5 anos, e agora ela se sentiu confortável para iniciar o processo de transição dela, e ela veio me fazer algumas perguntas, alguns questionamentos quanto à hormonização, e devido a essa crítica dela, né, essa dificuldade de ela encontrar informação precisa, e, e, e alguma coisa que tenha alguma comprovação, né? Porque, enfim, TikTok vão falar até para você tomar veneno de barata, vão falar mil coisas. Mas, enfim, eu percebi realmente que a gente tem esse déficit ou essa carência nesse assunto, e eu resolvi arriscar trazer um vídeo aqui para vocês com esse conteúdo. Então, eu espero, do fundo do meu coração, que o YouTube não me dê um ban nesse vídeo, né? Não desclassifique esse vídeo ou não me expulse daqui da plataforma, porque o conteúdo que eu quero compartilhar aqui com vocês é única e exclusivamente informativo, tá? Eu não estou induzindo, não estou com uma arma na cabeça de ninguém, eu não estou dizendo para ninguém fazer os mesmos processos e os mesmos procedimentos que eu fiz, até mesmo porque a gente já sabe que hormonização é um assunto muito sério, vai tratar da sua saúde, né, dos benefícios ou dos malefícios que você vai adquirir quando você começar a usar essas pastilhas, esses comprimidos. Então, sempre, sempre, sempre é recomendado que você faça o acompanhamento do seu processo de hormonização com um endocrinologista. Não se baseie em videozinhos do TikTok, não se baseie em videozinhos do YouTube, apesar de eu saber que não tem nenhum aqui falando disso, é exatamente por isso que eu estou fazendo. Mas sempre, sempre, sempre busque um endocrinologista para você fazer o melhor acompanhamento das suas taxas hormonais e de como as coisas estão indo. Até mesmo porque, vou fazer um outro disclaimer aqui, o hormônio transexualizador para um homem biológico, né, que está virando ou está para um homem que nasceu biologicamente homem e está fazendo a transição de gênero para uma mulher, né? Nós vamos mexer aí, nós não, né? No caso, o hormônio. Eu mexi no meu e se você iniciar esse processo, você também vai estar fazendo isso. Então, você vai estar iniciando um processo em que você vai tirar ou zerar ou aproximar de níveis
muito baixos, quase que zerando o nível de testosterona dentro do seu organismo, né? E o testosterona, gente, para quem não sabe de todos os de tudo que o testosterona é responsável dentro do nosso corpo, ele também auxilia você a não ter fadiga, a ter disposição, que é o que eu sempre falo aqui, em todos os meus vídeos, em todos os meus podcasts. O testosterona ele é responsável pela fadiga, pela disposição e pela libido sexual. Então, a partir do momento em que você começa a tomar hormônios androgênicos, que são como eles chamam, né, o Androcur ou o acetato de ciproterona, quando você começa a tomar esses hormônios, a sua testosterona baixa para níveis quase que zerados ou muito próximo de zero, e você corre o risco de desenvolver esses outros efeitos secundários. Então, assim, por eu ouvir de muitas pessoas, apesar de não ser a minha crença, tá? Eu não quero dizer aqui ou pagar que eu sou a 100% passável, eu sou a xoxota, eu sou a Pussy aqui da Espanha. Não, eu não me acho passável, mas muitas pessoas, inclusive, né, fiz uma entrevista há pouco tempo agora com a Chelsea, e ela me perguntou se eu era travesti, se eu era transexual. Inclusive, outras meninas trans não conseguem enxergar a minha transição. Então, eu não sei o porquê, né? As outras pessoas me veem como muito passável, apesar de eu não acreditar nisso, né? Mas, enfim, cada um com o seu aí. Se você me acha passável, beleza, ponto para você. Eu não me acho passável, mas então vamos lá para o que importa. De novo, vou fazer o disclaimer. Não faça o uso de nenhum hormônio sem acompanhamento médico. Isso pode causar diversos outros problemas em você. Você vai começar a sentir outros sintomas muito parecidos com a depressão. Então, a partir do momento em que você empieza a ter você empieza a ter, ó, é louca que a gente tá misturando todas as línguas aqui. Ai! A partir do momento que você começa a ter muita fadiga, não tem disposição para levantar da cama e baixa sua libido sexual para quase zero, tá? Zero que eu digo é assim, eu já fiquei em intervalos de 11, 12 meses sem fazer nada. Sabe aquele. Até para beijar. Ai, que bafo! Até para beijar eu sentia nojo. Assim, ai, sentia um nojinho. Não queria beijar. Então eu fiquei muito enjoadinha. Mas então vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer para muita travesti que não faz acompanhamento e que sempre, ai, porque teve uma amiga que conheceu a amiga da amiga, ai, que não, a menina que morava na rua de cima, ai, a minha colega de bairro, ai, a menina que descia para fazer a avenida comigo, sempre elas começam com a perlutã. E aí eu já vou te dizer o porquê que isso é o procedimento mais errado, tá? Apesar de você ouvir muitas delas dizendo, ai, não, mas eu só tomava Perlutan, não fazia acompanhamento endocrinologista. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que cientificamente ocorre no nosso corpo. Tá? Nós nascemos lá, biologicamente, com os dois testículos que estão ali o tempo inteiro produzindo testosterona no nosso corpo. E tá dando pelo, tá dando voz grossa, tá dando aquele caroço aqui na garganta, tá dando as entradas, né, no cabelo, fazendo aquelas entradas da calvície masculina, tá dando aquela barba, aqueles pelos no peito, tudo isso é o testosterona que tá ali, ó, no saquinho das musas trabalhando. Quando você vai numa farmácia, simplesmente, e pede para o farmacêutico te injetar uma injeção de Perlutan, o que acontece? É um hormônio não natural feminino que vai entrar dentro do seu corpo e vai começar a brigar com o hormônio masculino.
Então, são 2 hormônios, um tentando te dar pelo, tentando te dar características masculinas, né? Pelo, barba, calvície, é, enfim, e outras coisas mais que os homens, que os homens têm. E o outro que vai tentar começar a te dar seio, assim, afinar sua cintura, te dar mais quadril, quitar os pelos da sua perna, te dar as características femininas. O que, que você acha se você coloca os dois ali para brigar como se fossem dois soldados em uma guerra? É óbvio que isso vai fazer um mal imenso para o seu corpo. Então, antes de você ir numa farmácia e pedir para o farmacêutico te aplicar direto uma injeção de Perlutan, né? E só colocar ali os dois hormônios para brigar, o masculino com o feminino dentro do seu corpo, produzir uma bomba relógio dentro do seu corpo, você primeiro precisa começar a isolar, a baixar, a zerar os níveis de testosterona no seu corpo. Então, qualquer processo de transição, e transição que eu estou dizendo é de homem para mulher, de pessoas que nasceram biologicamente homens e se tornaram mulheres, e se assumiram mulheres, e se identificaram como mulheres. Então, qualquer transição de homem para mulher, não estou tratando de mulher para homem, nem tenho conhecimento disso. Você primeiro, antes de injetar, tomar ou usar adesivo ou o estrogel, qualquer coisa, você precisa começar isolando, baixando, zerando os níveis de testosterona. E qual é o medicamento responsável por zerar os níveis de testosterona no nosso organismo masculino? É o Androcur. Para quem não sabe, o Androcur é caríssimo no Brasil, não só no Brasil, aqui na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele está uma média de 250 a 300 dólares, aqui na Europa não está muito diferente disso, 250 euros. Então, tanto no Brasil quanto na Europa, a gente tem o genérico desse medicamento que se chama acetato de ciproterona. Vou pôr aqui na tela para vocês verem, tá? Lembrando que eu não estou recomendando ninguém a tomar nenhum hormônio. Estou apenas com o intuito ciproterona. 50 miligramas, 20 comprimidos. Ó, vou pôr aqui para vocês verem. Opa! Então, o remédio que vocês precisam tomar é esse aqui da Ultrafarma, acetato de ciproterona, 50 miligramas, 20 comprimidos. Está saindo na bagatela hoje no Brasil de R$ 71,88. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 3 de fevereiro de 2025. Então, eu não sei exatamente qual dia você está vendo isso, mas hoje o valor de uma cartela de acetato de ciproterona, 50 miligramas, 20 comprimidos, está saindo por R$ 71,88. Vamos ver também qual é o preço do Androcur, para vocês verem como ele é Androcur. Androcur, nem tem aqui na Ultrafarma. Androcur, preço droga raia. Vamos pôr o nome de uma farmácia aí do Brasil. Droga raia. Nem tem, ó. Ah, precisa de receita. Deixa eu pensar uma outra farmácia. Droga Verde, Brasil. Ó, o Androcur tá R$ 200. Então, vocês já puderam perceber a diferença aí, né? O Androcur
que é o nome do remédio oficial, né? O transexualizador, o antiandrógeno não, o andrógeno, aí, o comprimido andrógeno no Brasil, custa R$ 200. O genérico dele, a gente já viu que está 70, né? Lá na outra. E aí, alguns de vocês, deixa eu parar de compartilhar aqui a tela, alguns de vocês vão falar assim, ai, mas eu conheço uma fulaninha, a Xpita Vanorreia, ali, minha vizinha, que ela toma o espironolactona. Espironolactona. Vou explicar para vocês. O espironolactona é um medicamento para tratar problemas no coração, se eu não me engano. Espironolactona para pacientes com hiperodalterismo, o corpo produz demasiada aldosterona, uma hormona natural, níveis baixos de potássio, tá. Então, o espironolactona, gente, é um remédio para tratar um outro problema, uma outra coisa. Acontece que, como efeito secundário disso, ou seja, ele não foi inventado, ele não foi produzido para ser um hormônio transexualizador, né? Ou para baixar os níveis de testosterona, ou, se você preferir, para ser um hormônio de castração. Ele não foi produzido para isso. Ele vai ocasionar isso como um efeito secundário. Secundário. Então, é como você tiver dor de cabeça e está tomando um remédio para tratar dores no pé, que como efeito secundário vai tratar sua dor de cabeça. Percebe? Não tem o porquê de você ir até o Japão para depois você voltar para Curitiba. Se você aí de São Paulo, pode só descer para Curitiba, percebe? Não tem porquê de você fazer a volta. Então, eu já vi estudos na época em que eu precisava comprar esses hormônios, que foi antes do SUS começar a aprovar o uso deles aí gratuitamente pelo SUS. Toda a rede SUS do Brasil inteiro já tem isso. Então, antes disso, eu me lembro de ter lido artigos científicos onde as pessoas que usavam espironolactona tinha um efeito secundário, uh, o despencamento, como eu posso dizer isso? Uma baixa nos níveis de testosterona, mas esse remédio não foi feito para isso. Então, assim, nenhum médico vai recomendar que você tome isso. Até mesmo porque ele é muito mais barato. Eu vou colocar aqui, ó, só para vocês verem, espironolactona, preço na Droga Raia. Só para vocês verem, ó. Ai, não tem, droga verde. Verde Brasil. Ó, vou pôr aqui para vocês verem. Então, vocês já estão aqui desde o começo do vídeo comigo, pelo menos eu espero, né, que vocês estejam fazendo um acompanhamento das informações cronologicamente. Então, um remédio que custa R$ 200, que é o Androcur, que o genérico dele sai por 70 e pouco, que foi o que a gente viu, né? Deixa eu colocar aqui todos, a gente vai deixar todas as abas abertas. Espironolactona, acetato de ciproterona, 50 miligramas. Deixa eu ver se foi essa aqui que saiu o preço. Não, essa pediu a receita. Vamos ver qual vai ter o preço aqui para mostrar para vocês. Essa daqui. E a outra, o Androcur. 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 Esse daqui pede receita. Eu só quero ver o preço, meu bem. Access denied. Gente.
Tá, então vamos lá. Espironolactona custa 7,59, tá? Tudo bem que a dosagem dele aqui tá 25. Se você for tomar 2 remédios, né, não vai durar 15 dias. Mas a gente vai entrar nessa coisa da dosagem daqui a pouco, tá? Quando eu for falar para vocês das literaturas que já estão sendo estudadas. Não é possível que um remédio que custa 200 e que um outro, que você encontra o genérico dele por 80, você vai dar um jeitinho brasileiro de usar o de R$ 8 e que vai ficar tudo bem, né? Saúde é uma coisa séria e se você quer, aqui ó, o ciproterona que custa 81, né? Não tô achando mais o Dandrocur aqui, não tá me deixando abrir, mas enfim, o remédio original custa 200, o, o genérico dele custa R$ 81. E aí você acha um de R$ 8 e acha que vai fazer o mesmo benefício para você. Amanda, não arriscaria. Não tem literatura comprovada para isso. Já foi comprovado que ele até pode baixar os níveis de testosterona no seu corpo, mas isso é um efeito secundário. Então, é melhor a gente tomar o remédio para o que ele realmente foi feito, né? Que é, no caso, bloquear a testosterona, fazer a castração química, ou seja, lá fazer a sua hormonização, TH, terapia hormonal, enfim, o nome que você preferir chamar, né? 200 o Androcur, 80 e 82 o genérico e R$ 8 de espironolactona, que assim, definitivamente não é só porque ele é muito mais barato, é porque ele não realmente não é feito para isso. Então, assim, não usem espironolactona, tá? E aí, vamos falar agora sobre a dosagem do acetato de ciproterona 50 miligramas. Quando você iniciou o seu processo de transição, você vai começar tomando uma pastilha de 50 miligramas por dia. Isso nos primeiros 30 dias. Ou se você tiver muito testosterona, por isso que você precisa fazer um acompanhamento com o endócrino, né? Se você for uma pessoa que tem muito pelo, muita barba, muito pelo no peito, muita perna muito peluda, se tiver muitas características masculinas, pode ser que o seu tempo de introdução, que é assim que os endócrinos chamam, né? O seu tempo de introdução no hormônio seja um pouquinho maior, né? Pode ser de 60 ou pode ser de 90 dias, tá? Por isso que é muito importante vocês consultarem sempre um endocrinologista. Por quê? O seu tempo de exposição a esse hormônio vai variar de acordo com a quantidade de testosterona que você tenha no seu corpo. Então, algumas pessoas vão ser 30, outras vão ser 60, outras vão ser 90 dias. E aí você vai tomar um comprimido inteiro desse. Depois que você passou esta fase de introdução, né, ou de ambientação, eu não saberia usar agora uma palavra para definir, que é para o seu corpo acostumar a baixar os níveis de testosterona. Depois dessa fase, você vai começar a ingerir pequenas quantidades de hormônio feminino, uma vez que você já não mais tem os hormônios masculinos. Percebe porque naquela hora que eu estava falando da perlutan, você simplesmente ir numa farmácia e pedir para o farmacêutico te aplicar uma perlutan não vai adiantar? Você vai pôr um hormônio para brigar com o outro, porque os dois vão estar fazendo ali os seus papéis dentro do seu organismo. Então, se você não zerar um, não tirar, não baixar um, não tirar ele do seu organismo, não adianta você começar a injetar outro, ou tomar, ou colar gel, ou passar o estrogel, o que seja, né? Então, primeiro você precisa baixar o testosterona, zerar, anular o seu corpo de hormônios dos quais você produz naturalmente, para depois você começar a fazer a inserção do hormônio genérico. E é aí que vem o cicloprimogina. O cicloprimogina.
Uf, nossa. Ó, cicloprimogina. Tá aqui, ó. Acabou a musiquinha, né? Vamos voltar? Vai bem baixinho. Então vamos lá. Ah, não veio para a tela aqui, ó. Agora vamos começar. Isolou o seu corpo, tirou, zerou a quantidade de testosterona de hormônio masculino. Agora você vai começar a ingerir pequenas quantidades. Ah, não é esse. Você vai começar a ingerir pequenas quantidades de hormônio feminino, que é o seu sexo de destino, né? Você é uma pessoa trans, está transitando de A para B, ou de macho para fêmea, de homem para mulher, e aí o seu sexo, a sua identidade sexual de target, né, de destino, é se tornar uma mulher. Então, depois que você tirou o sexo masculino, os hormônios masculinos, você inicia a dosagem bem baixa do cicloprimogina. O cicloprimogina, eu tenho aqui um correspondente, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ele é assim, ó, mais ou menos assim, a cartela dele. Aqui ele está no Brasil 10,95, ó, os 2 miligramas, caixa com 21 comprimidos revestidos. Mas eu vou mostrar para vocês aqui na câmera. Ele é mais ou menos assim, o ciclopimogina, ó. Então, ele vai ter uma quantidade de pastilhinhas brancas e uma quantidade bem pequenininha, bem menor, de pastilhinhas vermelhas. Então, na primeira fase, a primeira fase é você zerar a testosterona só com acetato de cisteterona. Na segunda fase é você inserir pequenas quantidades de hormônio feminino. Então, você vai começar a tomar junto com meia pastilha, aí tá, né? Agora vai para as dosagens. Quando você for para a segunda fase, a primeira fase, que pode ser 30, 60, 90 dias, é uma pastilha por dia. Quando você for para a segunda fase, já é meia pastilha por dia. Em alguns casos, dependendo se você lembra que você vai estar sempre fazendo acompanhamento com a endócrino, né? Em alguns casos, você pode partir uma pastilhinha dessas inteira em 4 partes, ou seja, um comprimido vai durar para você 4 dias, tá? E ainda assim, pode ser que seja muito. Então, tem literaturas que já estão trabalhando. Lembra que esse tema de transexualidade, transição e os estudos feitos em cima dessas pessoas são todos muito novos, né? Apesar de a gente ter travesti, você vai ver em vídeos que está passando aqui agora no seu card, apesar de a gente ter travestis sendo relatadas na história bem antes de Cristo, tem as ígeras lá na Índia que são milenares, né? Uma coisa que não vem querer me falar que a travesti começou agora porque é uma moda, porque a fulana está fazendo a transição no TikTok, porque a ciclana que era homem virou mulher agora. Não vem me querer falar que é de agora, porque a gente já sabe que desde antes de Jesus Cristo tem vídeo que eu vou deixar passando aqui no seu card. Desde antes de Jesus Cristo já tem travesti aqui no mundo. Então a gente só está aqui nos reforçando enquanto pessoas trans, né? Segunda fase, um comprimidinho desse por dia, junto com ou a metade do ciproterona ou um quarto do ciproterona. Lembra que o seu médico vai indicar para você se você vai ter que tomar metade do ciproterona ou um quarto, ou dividir ele em 4. E mesmo assim, tá, gente, para quem tem já algum problema em que não consegue gerar a quantidade normal de testosterona num corpo que se identifica com o sexo masculino, né? Tem homens que têm isso por algum defeito, como se diz, alguma má formação, alguma coisa assim, e a pessoa já, por ela si mesma, não produz a quantidade de testosterona de um homem normal. Então, para essas pessoas pode ser
que o uso do acetato de ciproterona seja 1/4, né, uma pastilha dividida em 4, a cada 2 dias. Então, você vai tomar dia sim e dia não, o ciproterona. E esse aqui, você vai começar tomando 1 por dia, na primeira fase, tá? Na segunda fase, que é, de novo, depois de 90 dias, você está tomando um branquinho desse, aí pode ser, de acordo com a sua endócrina, que ela te receite para você começar a tomar 2. E aí você vai mesclar um branquinho com um vermelho, tá? Então, depois de 90 dias que você iniciou o uso do hormônio feminino, você vai subir a quantidade de hormônio feminino para 2, tá? Existem outros remédios. Esse aqui a gente já viu que custa mais ou menos R$ 10 aí no Brasil. É bem baratinho, tá? Justamente para qualquer musa que quiser iniciar o processo de hormonização, não colocar a culpa no governo, não colocar a culpa no vizinho, no parente, no primo, no ET, no periquito, no papagaio. Todas podem, com 10 aru ali, ó, o valor de um catzinho que você faz na esquina, você ir comprar o seu cicloprimogina, tá? Então, começou com cicloprimogina, tem outros hormônios, que aí agora eu já vou falar para você, se for o caso de você tá com uma graninha sobrando, tem uma condição um pouquinho diferenciada, né? Tem condições de investir melhor no seu processo de transição. Então, o primeiro delas vai ser o estrogel. Deixa eu ver se eu encontro fotos do estrogel, preço. O estrogel. Ó, o estrogel não. Esse aqui é Healthcare. O estrogel Pump. Aqui, ó. R$ 58? Não, não é isso, não. Não é possível. Estradiol, nome do hormônio. Bom, gente, está me saindo aqui, mas eu acredito que essa informação não seja muito apurada, porque eu, quando saí do Brasil, pagava 80, 90 reais num babadinho desse. Mas aqui não é esse vidro aqui, ó. Ele é um vidrinho assim branco, né? Parece um tubinho comprido. Parece um pouquinho isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu. Ó, ele vai parecer isso aqui um pouquinho, ó. Óbvio que isso aqui não é um estrogel, tá, gente? Isso aqui é um gás de isqueiro. Isso aqui é um butano parametero. Ai, até caiu. Mas é um negócio mais ou menos parecido com isso aqui, que você todos os dias de manhã, depois de tomar banho, tomou o seu banho, tá linda, arreglada, perfumada, pronta, lista para fazer suas coisas, você passa aqui, ó, na parte interna. Interna é o quê? É sempre as zonas que não tomam sol, tá? Na parte interna dos seus braços. Esse hormônio, se eu não me engano, tá por volta de uns R$ 90 aí no Brasil, o estrogel. E aí, isso é se você é um classe 2, né? Classe 2 da hormonização. Quanto de dinheiro você tem para investir na sua hormonização? Se você for um classe 3, que aí já é as super patrícias, você vai comprar aqueles adesivinhos que põe aqui no braço, que são o Evra, tá? E agora eu vou te explicar o porquê dessa diferença gritante de preços. Vocês viram que o cicloprimosina custa ali em torno dos seus 10, o que dão no SUS não tem para vender, mas ele é o dobro do preço, deve ser uns R$ 20. E aí, por que que o estrogel é uns 80 o outro, o adesivinho lá, os tetes de Evra, são 120, 100, 120, é tudo muito mais caro. Por quê?
tanto o estrogel, que você vai usar 2 pumps de manhã, depois do banho, e 2 pumps sempre no braço, tá? Ou aqui na parte interna da coxa, e 2 pumps à noite antes de dormir. Porque esses hormônios, tanto o estrogel quanto o Evra, que é o adesivinho, eles são hormônios que você vai pôr na pele e ele já cai direto na sua corrente sanguínea. Então, não tem o processo de passar pelo seu rim, pelo seu fígado, ali eu não sei qual dos dois órgãos. Aproveita que você está aí assistindo esse vídeo, já deixa escrito aqui embaixo para mim, para me ajudar, qual é o nome do órgão que processa os remédios quando a gente toma remedinhos, né, dentro do nosso corpo. Eles vão para o rim ou eles vão para o fígado? Agora eu fiquei com essa dúvida. Agora eu tô meio assim, mas eu acho que é fígado, não, não rim, é o rim. Então, qualquer remédio em pastilha que você tome, lembre-se que você já vai estar tomando o castrador químico, o barrador de testosterona, o TH, terapia hormonal. Já vai estar tomando o acetato de prosterona. Então, se você puder, né, e tiver condições de usar este hormônio secundário, que é o feminino, esses que ou é em adesivo ou que você passa no braço, apesar de eles serem muito mais caros, eles vão estar poupando o seu órgão, que eu não sei se é o rim ou o fígado, que filtra os medicamentos que a gente toma. Então, você vai estar trazendo mais benefícios para o seu corpo. Mas se você, infelizmente, não tem condições físicas de comprar o melhor remédio para você, pode tomar esse que eu tomo, que é o cicloprimogina aí no Brasil, tá? E será que ficou faltando algum tema? Finasterida, dependendo do. Eu lembro que eu fiz por um ciclo de quase uns 2 anos. Eu combinei todo esse combo. Então, olha como é uma quantidade horrenda de remédios que eu ficava tomando, né? Eu tomava o cicloprimogina, o acetato de ciproterona e um comprimido de finasterida de 2 em 2 dias. O finasterida nada mais é para ajudar pessoas que têm problemas com queda de cabelo, tá? Então, ele junto com esses outros 2 hormônios, tanto o que baixa a testosterona quanto o transexualizador feminino, né, que é o hormônio feminino, o estrogel aí, o estrogênio. Esses outros 2, junto com esse, que é para segurar aí os cabelos na sua cabeça, podem ajudar dependendo do seu médico. Converse sempre com um endocrinologista, beleza? Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo e quer que eu fale mais sobre esses assuntos, não se esqueça de verificar se você está subscrito aqui no canal, deixa aquele joinha e a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau, tchau.